Fala, CREA Júnior. Está começando mais um CREA Júnior Cast, o seu podcast semanal sobre engenharia. Eu sou o Roger. E eu sou o Tom. E hoje o nosso assunto é 10 anos de CREA Júnior Santa Catarina. Aê! Parabéns, CREA Júnior! Não tem aquela musiquinha, parabéns pra você. Tem que botar isso daí no meio. Parabéns pra você. Já começamos zoando aqui já. Pessoal, hoje viemos aqui falar sobre 10 anos de CREA Júnior Santa Catarina. E nada melhor do que convidar uma pessoa que está no CREA Júnior Santa Catarina desde o seu início. Temos aqui a engenheira civil e de segurança do trabalho, Caroline Burté, que hoje é assessora da presidência do CREA Santa Catarina, só que foi uma das que esteve lá no começo do CREA Júnior, então vai contar um pouquinho sobre esses 10 anos do CREA Júnior pra gente. Carol, apresente-se aí, conte para o pessoal que nos escuta quem é Caroline. Olá, pessoal. Então, vamos conversar um pouco sobre quem é a Caroline. E eu gostaria de dizer em minha defesa que também não é bem lá do início, assim, eu não participei da primeira plenária do programa, mas logo que foi lançado o programa eu já estava participando, porque vi ali uma oportunidade para o meu futuro como profissional, como engenheira que estaria no sistema. Então, por que não arriscar? Mas estive participando da primeira coordenação do programa. Na oportunidade, eu fui coordenadora adjunta da minha regional, que foi o início de tudo. Nós éramos um programa pequeno. Quando foi lançado, nós tínhamos apenas 7 regionais e eu fiquei como suplente de um coordenador do curso de agronomia, lá de Chapecó. E, se eu não me engano, o programa tinha menos de 1.000 participantes na época e nós estávamos em fase de estruturação. Estávamos todos tentando entender o que era esse programa desenvolvido, então, para os estudantes dos cursos de engenharia. E, enfim, acho que do início do programa, o que mais que eu tenho para dizer? Agora me deu um branco aqui. Tu comentou que já tinha 1.000 inscritos, então tu já pegou não realmente no começo, né? Não. Tá, vamos lá de novo. Como eu fui a coordenadora no primeiro ano da gestão do programa, eu fui coordenadora suplente da minha regional. Então, quando eu assumi propriamente, ele já tinha 3.000 membros inscritos. Mas ele era no início, assim, em termos de ação, em termos de desenvolvimento, porque no início do programa CREA Júnior, ele foi pensado por conselheiros, foi criada uma comissão no CREA, ele foi pensado por um grupo de conselheiros e professores, onde a ideia era lançar um programa que aproximasse os estudantes do sistema ao qual eles estariam inseridos. Mas isso pensado por um grupo de profissionais, já por conselheiros que já estavam atuando no sistema. Então, se partiu do pressuposto do que já vinha sendo feito no Paraná. Então, o CREA Júnior no início, CREA Júnior Santa Catarina, ele foi muito... teve a sua base muito no programa do CREA Júnior Paraná. Tanto que nomenclatura, coordenação... membro dirigente, membro corporativo. A própria questão de reunião de CAI também, eu sei que o Paraná tem. Isso mesmo. Tem o coordenação geral, acho que tem também, tem algo assim parecido, né? Pegou-se uma ideia na época no Paraná que tinha dado certo e se reaplicou aqui no CREA Santa Catarina. Então esse foi o início do nosso programa aqui no estado. E, Carol, aproveitando já que você está falando de evolução do programa, né? Como é que você vê, né, o programa 10 anos depois, né? Que nem eu já estou no programa, acho que uns 4 anos aí beirando. Tá velho, né, Roger? O Tom também a gente está há quase o mesmo tempo aí. Eu acho que o Tom ainda é mais velho do que eu no programa, né? Mas a gente já vê o quanto evoluiu, né? E eu imagino que para você que já está junto ao programa praticamente do início, né, Carol?
o quanto evoluiu isso, né? Estive no lançamento da pedra fundamental do CREA Júnior. Sacanagem. Não, mas... Nossa, eu vejo a evolução do programa esses 10 anos, ver todo mundo que participou, que ajudou a somar, que contribuiu com o programa CREA Júnior. Assim, comento com vocês que são coordenadores hoje, do orgulho que eu sinto em poder estar ainda assessorando e cuidando de alguma forma de vocês. Porque foi como eu falei, quando o programa começou, ele foi, além dessa referência que nós tivemos do CREA Paraná, ele foi pensado por conselheiros para estudantes. Só que quando nós começamos a desenvolver e fomos estudar aquele regimento interno e o que o CREA estava propondo quanto a CREA Júnior, a princípio foi uma ideia muito legal, porque foi o start de tudo. Só que no dia a dia das nossas atividades acadêmicas, e vocês mais do que ninguém podem confirmar isso, a gente via que na prática muita coisa não atendia às nossas demandas estudantis com relação ao sistema profissional. Então, ali nós começamos a fazer algumas alterações ou algumas adaptações que trouxesse mais para a nossa realidade, que trouxesse para o nosso dia a dia, para o nosso linguajar propriamente dito. E a evolução do programa está muito fixada nisso. Cada estudante, cada coordenador, cada membro dirigente que passa, ele traz um pouquinho do seu conhecimento e da sua realidade. Tudo isso vem contribuindo na história do programa, e a prova disso é que, primeiro, que nós estamos com 10 anos de programa. Isso, vamos pegar lá o CREA Paraná novamente, que foi a nossa inspiração. Ele passou por algumas dificuldades durante a história deles, e o CREA Júnior, durante esses 10 anos, ele só evoluiu e se tornou referência nacional com base no trabalho dos estudantes que fazem parte dele, desses estudantes que contribuem para essa evolução, e também pelo apoio da presidência do CREA, né? Porque o programa também ele só evolui graças a todo esse apoio que a gente tem hoje no CREA Santa Catarina, que nos dá essa liberdade de trabalhar, evoluir e trazer esses benefícios para os nossos estudantes. Presidente, se o senhor nos ouve, muito obrigado. Isso aí, presidente, ele nos ouvirá. Então eu acho que a evolução do programa CREA Júnior é surpreendente, e eu sempre digo que quando eu acho que vocês não conseguem mais evoluir, veio aí um ano já de pandemia, onde nós praticamente não tivemos uma atividade presencial, mas vocês conseguiram surpreender com atividades online, e agora com o CREA Júnior Cast, e eu acho isso sensacional em vocês, porque quem trabalha junto com vocês, quem acompanha essas atividades, a gente acaba se obrigando a estar numa constante evolução. As minhas primeiras palestras, as minhas primeiras conversas, a minha primeira live, a minha primeira palestra online, meu primeiro podcast. Então, mesmo como profissional, eu acabo devendo tudo isso a vocês. E eu tenho certeza que essa experiência, ela se estende para os estudantes, e é o que eu tento levar também nas minhas apresentações, para que eles usem o programa CREA Júnior como uma escola para desenvolvimento. Que se ele não quiser ser um membro dirigente, depois lá fora, que ele treine a oratória, ele treine apresentações, porque pelo menos em uma oportunidade, na hora de defender uma monografia, ele vai precisar disso. Então, essa evolução, ela não é só do programa, ela é de quem participa dele e é da história em si. É uma coisa que eu sempre falo, pro CREA Júnior, no caso, para o CREA Júnior te desenvolver, você tem que desenvolver o programa também, né? Não ache que você só fazendo parte do programa, ele vai mudar a sua vida, vai melhorar a sua vida, então você tem que se dedicar. Carol, eu tenho uma dúvida que é uma curiosidade aí. 10 anos de CREA Júnior, só que vamos para a 11ª edição do ENESC. Por que disso? Bom, houve um evento considerado o primeiro encontro estadual, que foi quando se lançou o programa CREA Júnior.
Eu não participei dele, então quando eu cheguei... Então, no segundo encontro estadual, ele já estava com o número 2. Então, partiu a contagem dali. E isso é muito legal, a evolução do Enesc. Primeiro que não existia um nome chamado Enesc para os nossos encontros estaduais. Ele era um encontro estadual, o primeiro foi praticamente só com conselheiros no CREA mesmo. O segundo já se abriu para alguns membros dirigentes, mas como eu falei para vocês, eram 7 membros dirigentes, alguns convidados e os palestrantes. Então nós estávamos na plenária com aquela capacidade de mais de 100 pessoas, alguns gatos pingados espalhados na plenária no segundo encontro estadual, que foi o que eu participei. E ali, novamente, eu volto a frisar que foi o CREA que disponibilizou um evento para os, então, membros dirigentes. Foi legal porque, assim, eles trouxeram a questão de liderança, oratória, pensando no desenvolvimento pessoal daqueles membros que levariam o programa CREA Júnior lá no começo. Mas, no terceiro encontro estadual que eu participei, a gente já começou a pensar no que trazer para o encontro estadual para os estudantes que estavam participando. Ele já foi um pouquinho maior, foi na plenária do CREA também, mas nós já começamos os próprios membros dirigentes a apresentar a estrutura do programa CREA Júnior ou o que nós pensávamos do programa. Então já mudou um pouco a dinâmica. E desde então ele veio só evoluindo. Hoje praticamente o Enesc ele é pensado por vocês e para vocês. Então... talvez tenha sido uma falha na questão da numeração, mas enfim, a gente seguiu a contagem ali. Entendi. Show. Mas é legal ver você falando assim com tanto amor, Carol, do CREA Júnior, né? Isso, tanto a gente comenta, tanto eu quanto o Tom, o carinho que a gente tem, até o próprio presidente fala muito do carinho que ele tem pro programa, né? Mas diz para nós, para você, Carol, o que é o CREA Júnior? Ser um CREA Júnior? Bom, primeiro só pegando a deixa do presidente, é muito legal porque realmente em todas as falas dele, que ele fala do programa CREA Júnior, e ele sempre faz questão em falar do programa CREA Júnior, ele sempre diz que é a menina dos olhos dele. Ele sempre, desde que eu conheci o Kita, ele teve esse programa como uma prioridade na gestão dele, porque ele acredita na formação de lideranças, muito mais do que a simples ideia de aproximar o acadêmico, passar informações, que também é o nosso objetivo, mas se tornou mais do que isso. É a questão de formação de novas lideranças para o nosso sistema profissional. Porque cada um que passa, e como o Tom falou, que desenvolve o CREA Júnior também, que não faz só essa passagem como membro corporativo, que agrega, que traz novas ideias, ele acaba se tornando um profissional diferente no sistema. Então, mais tarde, hoje nós já temos inspetores, espero que tenhamos conselheiros em breve novamente na plenária, já são profissionais que vêm contribuir com o sistema de uma forma diferenciada. Ou ao menos aquele que participou de uma palestra, que foi membro corporativo, que ele recebeu alguma informação, que ele entende o que existe por trás do sistema profissional, ele já vai sair com uma visão diferenciada. E para mim, ser CREA Júnior, eu acho que eu vou ser uma eterna CREA Júnior também, é um somatório de tudo isso. Hoje, o que me marca muito quando eu converso com vocês é a questão, principalmente algumas meninas, não tirando o mérito de vocês, mas na minha coordenação estadual particularmente, eu fui a segunda coordenadora estadual do programa CREA Júnior, mas fui a primeira mulher. E durante muitos anos eu não tive uma sucessora mulher na coordenação estadual do programa CREA Júnior. Então, para mim foi um desafio também, porque os meus coordenadores regionais, eles eram todos meninos,
Então eu me reunia com eles na sede do CREA, em geral era eu, eles, o Calef, às vezes o presidente participava, ele sempre fazia questão de participar das nossas reuniões, não durante o período todo, mas eu brincava que era eu e os meus meninos do CREA. E eu tinha para mim que eu precisava trazer mais mulheres. Eu e meus meninos do CREA. Era eu e os meus meninos do CREA Júnior, porque só era eu e os meus meninos, enfim, não tinha outra denominação. Mas eu vivia dizendo que eu queria trazer mais mulheres para o programa CREA Júnior. Primeiro por acreditar no potencial delas, porque o número de participantes de mulheres na engenharia estava aumentando também, mas porque eu queria, além da minha visão feminina, mais uma visão feminina ali dentro para contribuir tudo isso. E hoje, com o número de meninas que nós temos participando hoje assessorando o GT Mulheres Inspiradoras, eu acho fenomenal, assim, escutar elas dizendo que eu sou referência. E para mim, hoje, ser CREA Júnior é o relato de vocês e do crescimento de vocês ao passar por esse programa. Então, eu tive essa oportunidade e poder disponibilizar isso ou contribuir de alguma forma para que vocês possam se desenvolver é ser CREA Júnior para mim hoje. É poder servir de inspiração, saber a responsabilidade que isso representa e estar sempre pensando em alguma coisa que contribua com a formação de vocês. Por exemplo, a RT Júnior. Já pegando o gancho aí dos 10 anos, cara, quando eu organizava as palestras para falar sobre a RT, olha a dificuldade da pessoa. Quando eu organizava palestra para apresentar a RT nas instituições de ensino, eu tinha que pegar um profissional registrado, que ia lá e abria o CREANet profissional dele para poder fazer a simulação e mostrar para a gente o que era uma RT. E às vezes ele preenchia lá, era solícito, preenchia para a gente ver exatamente como é que era tudo aquilo. E depois ele precisava entrar em contato com o departamento técnico. Na época a gente nem conhecia toda essa parte por trás do CREA. Mas ele precisava entrar em contato com o departamento técnico para pedir uma baixa daquela RT, porque ela só tinha sido uma simulação para uma palestra. Então vocês vejam um trabalho para a gente apresentar uma RT. E quando eu tive a oportunidade no CREA, junto com o presidente Kita, e sabendo da importância desse documento, eu falei, não, gente, a gente precisa pensar em coisas para o nosso estudante. Número, aumentar a participação, aumentar a instituição de ensino, cursos, membros corporativos, excelente, nós precisamos chegar ao maior número possível. Mas o que entregamos ao nosso estudante? E a RT Júnior, ela veio justamente de encontro a isso. Poder disponibilizar alguma coisa. E essa busca de novos parceiros, a Unimed, a KIPCAD, a CREA, Fenômenos Aprendizagem, cada parceiro específico em cada regional mostra esse trabalho de vocês. Então eu sinto um orgulho incrível de ter feito parte do programa, mas o orgulho maior de ter feito parte do programa é poder acompanhar vocês na primeira reunião. Eu digo vocês assim porque eu consigo acompanhar mais de perto a Comissão Acadêmica Estadual, mas é a primeira reunião, vocês tímidos, cada um num canto, sem conversar, às vezes a apresentação bem básica, eu sou o Roger, sou da Regional de Blumenau, meu curso é tal, e ponto. E ali vocês ficam observando a reunião toda. E depois o relato, na última reunião da CAI do ano, cara, vocês são inspiradores. Essa evolução, esse trabalho de vocês resume para mim o que é ser CREA Júnior. Legal. E o legal da Carol frisar, em questão da RT, a RT Júnior, a gente é referência no Brasil. Santa Catarina é o único CREA Júnior no Brasil que tem a RT Júnior, em qualquer outro lugar não tem. E referente às mulheres, hoje a gente tem praticamente metade das meninas são coordenadoras das regionais dentro do programa. Até pouco tempo atrás eram mais da metade das meninas, só que saiu uma ali e entrou um rapaz, então o negócio ficou meio a meio. Então para ver o quanto evoluiu mesmo.
provavelmente pode ser, os números talvez dizem que a próxima coordenação estadual seja feminina, né? Se a gente pensar em números... Olha o spoiler. A lógica... a gente não sabe, né, o processo eleitoral todo, mas os números talvez dizem isso, né? A gente tendo maioria feminina aí. Sobre a RT, gente, se alguém tem dúvida, ficou com dúvida alguma coisa, calma, vai ter episódio só sobre a RT, a gente vai falar bastante sobre a RT, tá? Pra quem ainda não entende o que é isso. Mas, quem é acadêmico cadastrado no CREA Júnior, acessa lá o seu perfil no site e você vai ver a RT Júnior lá. A Carol comentou sobre essa questão de evolução, eu fiquei pensando na primeira reunião da CAI, que eu estive presente, e até a última que eu estive. Lembro. Foi a última que eu estive foi como coordenador estadual, né? Mas, vamos dizer, de reunião presencial, né? Então, você chegar até ao púlpito não seria, mas ali a mesa, vamos dizer assim, de você estar conduzindo a reunião também. Então, você também vivenciar as pessoas chegando lá todas tímidas, as coordenações novas. Na verdade, no CREA Júnior, ultimamente, não tem ninguém tímido, né? O pessoal já tá bem solto, mas é legal ver realmente essa retrospectiva aí. Não, realmente eu lembro, só fazendo um adendo, eu lembro a primeira vez que eu estive em Florianópolis, no CREA, porque sim, a pessoa foi coordenadora, acho que até cabe frisar que eu fui coordenadora estadual do programa CREA Júnior, representando a regional de Chapecó. Então eu vim participar, conhecer o CREA como representante do programa CREA Júnior, como membro dirigente. E eu lembro, nós tivemos uma CAI que coincidiu com uma plenária, e o presidente Kita, ele sempre fez muita questão de prestigiar os estudantes que participam das plenárias, das reuniões, então ele sempre cita. E eu nunca mais esqueço que eu estava na plenária. Foi a primeira plenária com tablet. Que a votação foi digital e não foi na mão. E tava tinha eu e o Rudolf, que era coordenador da regional de Joaçaba, e mais algum dos meninos do CREA Júnior lá. E, cara, foi muito engraçado, porque assim, participar daquele processo que era uma evolução para a plenária também. Gente, eu ajudei tanto conselheiro com tablet, com acessar o portal do CREA para votar tudo. E eu lembro que uma votação digital, que era para ser feita em segundos, que hoje vocês acompanham e vocês veem o tempo de uma votação digital ali na plenária, ela demorou mais do que se eles tivessem levantado a mão e feito contagem de um por um, porque eles não conseguiam se organizar. Mas, enfim, isso foi um adendo da evolução da nossa plenária também. Eu fico imaginando, porque hoje, quando o pessoal tem dúvida nas plenárias com o tablet e tal, eles levantam a mão e vem alguém do suporte do CREA. Aí eu fico imaginando os conselheiros levantando a mão, todo mundo o cara vestido de camisa do CREA Júnior lá indo ajudar. A informática não deu conta. E eu lembro que eu fiquei perto do Nakazima, o Nakazima era conselheiro na época, e ele ele queria me dar a senha do CREANet dele para eu poder digitar, para ele poder fazer a votação. Mas assim, enfim, o CREA Júnior, o CREA também está passando por um processo de evolução. Hoje o presidente até compartilhou que nós vamos começar a ter o protocolo 100% online, sem papel. O CREA está se encaminhando para essa digitalização também. E nessa plenária que foi implantado o tablet, o presidente, foi minha primeira plenária como coordenadora estadual, e o presidente me chamou para sentar no lado dele, na mesa da diretoria da plenária. Eu falei, meu Deus! E agora? Carol com aquele sotaque do Oeste. Muito! E eu tava sentada do lado do presidente, num nervoso tão grande, muito mais do que do CREA Junior Cast hoje, que eu lembro que eu olhava pro presidente assim de lado e falei, meu Deus, tudo que ele fizer eu vou fazer. Ele pegava a caneta, eu pegava a caneta. Ele pegava o papel e mexia no papel. E aí, não satisfeito em ter me levado pra mesa pra
para me apresentar, óbvio que ele me passou a palavra. Eu falei, gente, o que eu falo para os conselheiros agora? Eu acho que vocês devem saber exatamente como que foi que eu me senti. E o Kita, ele sempre deu a abertura para que nós chamamos ele de Kita, presidente Kita, enfim, ele gosta de ser chamado assim. E eu lembro que eu fiquei tão nervosa que eu agradeci ao presidente do CREA Santa Catarina, Carlos Alberto Kita Xavier, e ele começou a rir. Ele disse, ué, não tem mais o Kita agora? Eu falei, meu Deus. Eu saí de lá e tremia, gente. Mas nessa a gente vai criando experiência, criando prática, não que hoje eu não, quando eu preciso apresentar alguma coisa na plenária, eu ainda não fique nervosa, mas são assuntos distintos. Enfim, não queria deixar de comentar da minha primeira participação numa plenária do CREA. Legal. Momentos, experiências. Isso a Carol nunca tinha comentado, né? A gente conversa bastante, a Carol nunca tinha falado nada sobre essa experiência aí. E é ficar 2 horas, 3 horas lá na frente, sentadinho, né? Não, eu participei, eu fiquei só na abertura. Mas vocês sabem o que eu acho legal? Que eu tive a oportunidade de vivenciar isso como estudante. E eu vi os dois lados. Hoje, como assessora do CREA, participando ali do staff do CREA mesmo, ajudando a organizar o outro lado, e como estudante do programa CREA Júnior, que eu vivi isso que vocês têm a oportunidade de vivenciar hoje, eu faço questão que vocês passem por essas experiências também, porque eu sei como é engrandecedora e como é motivador isso. Então, tem muitas coisas em outros conselhos que é o assessor, ou é o conselheiro, ou é fulano, ou é ciclano que vai e apresenta e defende. E eu sempre que eu tenho oportunidade em não fazer e trazer um de vocês, eu faço questão. Até o Tom falou da questão do envolvimento das meninas do CREA Júnior no GT Mulheres Inspiradoras. É uma luta minha também, eu já estou solicitando isso, mas nós temos algumas questões regimentais, a princípio. O GT também está se estruturando, mas o que eu tiver a oportunidade de fazer com que vocês passem por essas experiências, esses aprendizados, eu vou fazer questão, porque eu sei como é importante no desenvolvimento, eu sei de como foi quando eu passei, e eu quero que vocês participem também de tudo isso. Legal. Carol, tu comentou que lá no começo eram 7, 8 regionais do CREA Júnior, né? Hoje a gente está em 21. Como é que foi essa questão dessa expansão? Existia alguma coisa relacionada à realmente expansão do programa? Como é que... Existiu. Isso é uma história engraçada também. Que desse momento em diante ali eu vi que eu acho que o CREA Júnior não sairia da minha vida tão fácil, porque eu fui coordenadora estadual do programa CREA Júnior e eu não lembro quantas regionais terminou a minha coordenação estadual agora, mas eu lembro que nós implementamos algumas delas, e aí vai bem em conta a questão do momento que o CREA Júnior estava passando. O presidente Kita, na oportunidade, ele queria que nós chegássemos ao maior número de instituições, o maior número de estudantes possíveis. Então, já entendendo um pouco melhor do que era o CREA Júnior, os objetivos, tudo isso, a gente entendeu também a vantagem que era para o próprio CREA ter o programa CREA Júnior, porque cabe frisar aqui que para o estudante fazer parte do programa CREA Júnior, ele precisa que a sua instituição de ensino e o seu curso esteja devidamente cadastrado no programa. E nós tivemos muitas barreiras em alguns cursos, em instituições de ensino no começo, porque a gente só vai fazer o cadastro do curso quando formar a primeira turma. Ou alguns professores ainda um pouco que tinham algumas barreiras com relação ao CREA. Não, a gente não vai abrir espaço para o CREA Júnior, por isso, por aquilo, enfim. Mas nós não desistimos
nós continuamos indo atrás desses cursos, buscando os estudantes, e nós notamos aí uma inversão dos papéis, que hoje nós não temos tanto essa questão do estudante ir atrás, bater lá na porta, pedir para fazer uma apresentação, porque o programa CREA Júnior ainda não está lá. Hoje nós já temos os coordenadores do curso vindo buscar informação de como que eles fazem para cadastrar o curso dele, porque os estudantes estão cobrando porque eles querem fazer parte do CREA Júnior. Isso é sensacional, isso é um avanço, assim, de um contato que nós não tínhamos com essas instituições de ensino, que hoje é possível através do programa CREA Júnior. Então, eu me enrolei um pouco, mas eu era coordenadora estadual e o presidente Kita queria que nós fizéssemos essa expansão. Então, Tom, lá, na minha reunião de despedida da coordenação estadual, foi emocionante como é todas elas. E só que no caso eu estava me despedindo, a despedida era minha. Mas a gente já tinha essa ideia de que o presidente queria fazer essa expansão. E na época estávamos saindo da coordenação, eu e o conselheiro, que até então, na época ele não era conselheiro, né, mas depois virou a ser conselheiro, Jackson. Ele era coordenador da Regional de Canoinhas, ele tinha se formado e estava encerrando a gestão dele. Nós dois estávamos encerrando a nossa gestão, eu continuava na graduação ainda e o Jackson tinha se formado. E passada aquela reunião, aquela despedida, aquele chororô todo, ai meu Deus, até logo, enfim, e vamos nos ver no sistema, o presidente Kita chamou eu e o Jackson para continuar acompanhando as reuniões, mas para exercer esse cargo de coordenação de expansão, justamente por causa disso que você falou, Tom, porque ele queria que aonde houvesse uma regional do CREA Santa Catarina com uma instituição de curso registrado, com cadastro no CREA, que o programa CREA Júnior estivesse lá. Então, nós começamos esse trabalho. Por exemplo, nós meio que dividimos até em questão de facilidade. Jackson já era profissional formado, então ele tinha uma certa facilidade de locomoção, tudo. Eu, estudante, os fortes entenderão. E então nós meio que dividimos o estado em algumas regionais que nós precisávamos implementar. Aí, por exemplo, Concórdia foi uma regional que eu fui, fiz a apresentação, apresentei para uma reunião de inspetores, pedi a palavra para o diretor regional, fui até as instituições de ensino. Então, a gente começou ali com uma conversa com os membros, nós já tínhamos membros corporativos, então esse trabalho que você fez para reativar algumas regionais, então foi basicamente o que a gente fez para expandir o programa na oportunidade. E Araranguá foi uma regional que eu fui também implementar, depois nunca mais voltei lá. Eu sei de uma história que você foi até lá no fim, lá em Santa Rosa do Sul. Você chegou no Rio Grande do Sul, mas não chegou em Santa Rosa do Sul. Buscar o Gabriel. Acabou o sinal do meu GPS e aquela estrada de chão nunca mais acabava. Eu falei, Deus que me ajude que eu esteja no caminho certo e que eu chegue em algum lugar, porque... Mas foi muito legal. Araranguá desde o princípio é sempre uma regional que vale frisar, porque eu fui assim para uma palestra, para uma conversa, para uma apresentação do programa CREA Júnior inocente e para tentar buscar alguma liderança que vestisse a camisa e representasse o programa lá. E eu lembro que terminou a palestra, eu falei, o auditório do Instituto Federal lá estava cheio. Terminou a palestra e falei, então eu vou convidar quem tiver interesse em assumir um cargo de liderança, assumir os desafios, enfim, que permaneça no auditório. E ninguém levantou. Eu falei, meu Deus, eu não vim preparada para isso, como é que eu faço agora? Aí eu comecei a colocar alguns empecilhos, né? Empecilhos não, mas a responsabilidade do que é ser um membro dirigente. E eu lembro que eu fiquei com uns 20 estudantes lá em Araranguá. Eu falei, a gente vai ter que fazer um processo eleitoral aqui, então foi a minha primeira regional implementada com direito à eleição já. E daí nunca mais me convidaram para voltar para Araranguá. Mas é legal, Carol, você frisar e mostrar o quanto realmente o
o CREA Júnior ele evoluiu, né? A gente já está há algum tempo também e a gente vê o quanto é engrandecedor, na verdade. Que nem a gente fala, a gente trabalha de forma não remunerada, mas a gente ganha muito mais, né? Porque é uma escola e que nem você falou também do Chororô, é a ideia de família, né? Eu acho que é isso que vai mudar o sistema. Aqui a gente trabalha com, como é que eu vou dizer? Harmonia? Com o mesmo objetivo, né? Crescer, fazer o programa crescer. E eu acho que é isso que o sistema tem a ganhar, né? Então, para aproveitar aqui que a gente está falando de sistema, na sua concepção, Carol, qual é a importância do CREA Júnior para o sistema CREA e Confeia? Bom, só pegando o gancho ali no que você falou, a primeira reunião que eu vim de Chapecó para participar, tanto para participar aqui em Florianópolis, na CAI, quanto para uma reunião a nível nacional, eu lembro que a minha preocupação maior era da afinidade das pessoas. Porque eu tinha uma equipe em Chapecó que ela era sensacional, e eu sempre lutei muito por essa questão de equipe. Eu não fui coordenadora sozinha, eu fui coordenadora porque eu tinha uma equipe que me ajudava. E foi graças a essa equipe que eles reconheceram o meu trabalho em nível estadual que eu fui eleita coordenadora estadual. E na minha primeira reunião eu tive essa preocupação, assim, nossa, mas eu vou lá, eu não conheço as pessoas, como é que vai ser? A gente vai conversar, não vai? E assim, é sensacional porque vocês vão concordar no que eu vou dizer, que vocês chegam, vocês não conhecem as pessoas, mas está todo mundo com o pensamento afinado, com o mesmo propósito. Então, por mais que você nunca tenha visto a Carol, o Tom ou os outros coordenadores, as ideias, elas convergem e você tem afinidade com pessoas assim que você nunca viu. Então ali a conversa já vai fluindo e as ideias... E culturas totalmente distintas, né? Tu vai pegar o interior do oeste, aí tu pega o interior do sul, daí tu vai parar aí com Canoinhas, negócio tudo doido, velho. E tá todo mundo ali pelo mesmo objetivo. E eu acho que isso acaba revelando um pouco da importância do programa, que vai de encontro com o que você falou, Roger. Formar essas lideranças que participarão do sistema mais tarde, mas formar elas de uma forma que elas tenham esse conhecimento, não só de legislação, mas de afinidade, de saber o que o profissional que está lá fora atuando precisa, de saber como é que é o processo de uma instituição de ensino dentro de uma entidade de classe. Então, ter essa informação, eu acho que vai muito de encontro também com o tema da minha palestra, Me Formei Agora. A gente não ter mais esse estudante que se formou, que colou grau, que não sabe qual que vai ser o próximo passo, não sabe que ele tem que fazer o registro num conselho de classe, ou por que ele tem esse conselho que ele precisa estar registrado. Então, o que eu sempre digo, nós temos um conselho, nós temos a questão de pagar anuidade, pagar RT, que muitos profissionais hoje, mais antigos de mercado, eles acabam reclamando. Mas espera aí, se a gente tem que pagar, se a gente tem que contribuir, vamos entender o porquê, vamos entender o que é a estrutura, o que esse conselho está oferecendo para eu poder exercer a minha profissão. Então, eu acho que a principal importância, o principal foco do programa CREA Júnior para o sistema é esse, formar jovens lideranças com conhecimento técnico, porque passaram pelas instituições de ensino, mas com conhecimento de exercer a profissão de uma forma ética, legal e dentro do que rege a legislação do nosso sistema profissional. E uma coisa que é legal você comentar isso. Pode ir, Roger. Pode falar, então, depois. Tá. É uma coisa legal que eu sempre comento. Muitas vezes o pessoal acaba achando que o CREA Júnior é muito o trabalho que o centro acadêmico faz, alguma coisa assim, né? Não quero dizer que centro acadêmico não deve existir e tal, eu acho que cada um tem a sua atividade, a sua importância e tudo. Mas uma coisa que eu gosto muito do CREA Júnior é que realmente como a gente é um programa nacional,
a gente acaba tendo contato com muitas culturas diferentes, a gente acaba criando laços com pessoas distantes da gente, que a gente jamais realmente imaginaria conhecer, né? Então, e também conhecer a própria estrutura do nosso conselho, conhecer o presidente do nosso conselho, né? A presidência do nosso conselho, a gente ter contatos com essas pessoas. Então, uma coisa que a gente sempre fala, a gente tem contato diário com profissionais, então essa questão do networking que a gente cria dentro do CREA Júnior, é legal ter essa, por exemplo, centro acadêmico. O centro acadêmico é uma coisa concentrada muito no seu curso e na sua instituição. O CREA Júnior abre a sua mente, abre a sua... Porque quem imaginaria que geografia, geologia, meteorologia fariam parte do conselho de engenharia? Agronomia também, tudo bem que a agronomia você se forma, tira registro, você é engenheiro agrônomo, mas eu não teria noção que se eu não fizesse parte do CREA Júnior, que a agronomia fazia parte do nosso conselho. Provavelmente eu ia aprender isso lá depois de formado, né? A geografia, cara, eu nem fazia ideia, nem imaginava que fazia parte. Mas só complementando o que o Tom tá falando, a parte do contato, a gente tem contato direto com o presidente. É difícil ter o engenheiro, não que não tenha contato, não possa ter, né? Se ir buscar, com certeza ele vai estar de portas abertas ali para estar ouvindo e saber algum. Mas a gente tem contato direto com ele. Não só faz alguns finais de semana atrás, eu entrevistei o presidente do Confea, o Joel. Então, quando é que a gente tem essa oportunidade? E é graças ao CREA Júnior. Eu estou hoje no programa de rádio graças ao CREA Júnior, porque se eu não estivesse dentro do programa, com certeza eu não teria essa oportunidade. Só veio a mim por causa do programa. É verdade, né, Roger? Eu acho que a gente não falou para os ouvintes aí, mas o Roger é locutor. A gente tenta, na verdade. Mas eu sou grato ao CREA Júnior devido a não só a essa situação, né, mas várias outras situações, né, onde eu estou trabalhando hoje, né. Vocês tocaram falar, num ponto primordial aí que eu também gosto de frisar muito: oportunidade. Cara, não vai ser igual. A oportunidade ela não vai se apresentar para ninguém igual, da mesma forma. Mas vão surgir oportunidades e cabe a cada um saber interpretar e aproveitar a oportunidade. Quando eu me cadastrei no programa CREA Júnior, eu sempre brinco, foi apresentado o programa lá na minha universidade, e o que ficou na minha mente foi a questão do estágio. Eu precisava de um estágio, minha faculdade era particular, enfim, a família ajudava tudo, mas precisava tanto pegar a experiência como ajudar a pagar a mensalidade. E quando eles falaram em estágio, nessa questão de aproximar o jovem do sistema profissional, eu falei, pronto, tá aí o meu estágio, porque eu vou estar participando de um programa onde eu vou estar me relacionando com profissionais da minha área, pode ser que eu conheça alguém que precise de um estágio. Então, para mim, essa foi a busca da oportunidade até então, mas eu vi que o programa tinha muito mais a oferecer. E eu acabo citando vocês como referência também, porque em algumas apresentações... Opa! Deu? Em algumas apresentações minhas, que pedem para que eu conte da minha trajetória no programa CREA Júnior, eu conto da oportunidade que eu tive, e graças ao programa CREA Júnior, hoje eu sou assessora no CREA Santa Catarina. Mas isso foi uma oportunidade que aconteceu comigo devido a uma história, um momento, um fator, enfim, as coisas aconteceram assim. Mas eu falo do Tom, o Tom também hoje está na KitKat. Tom, me corrija se eu estiver errado, graças ao programa CREA Júnior. O Roger na rádio hoje também foi uma aproximação graças ao programa CREA Júnior. O nosso conselheiro federal adjunto, Jackson, também foi graças ao programa CREA Júnior, foi uma liderança desenvolvida. 2 diretores regionais hoje do Lages e São Miguel do Oeste. Estamos em grande parte das inspetorias já com inspetores. Então, são oportunidades de desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. E era o que eu dizia muito enquanto eu era coordenadora. Eu falava para minha equipe, nós estamos trabalhando aqui sim, de maneira voluntária. Ninguém ganha nada para ser CREA Júnior, além dessa questão de conhecimento, oportunidade e network.
Só que eu não queria que o trabalho que eles entregassem para o programa fosse gratuito. Gratuito no sentido de que eles tinham que aproveitar de alguma forma. E aí que estão as formas, a recompensa ou o que nós ganhamos com relação ao programa. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, network, as próprias oportunidades, as portas que se abrem, os contatos que a gente conhece. Então, era essa moeda de troca que eu pedia para eles. Eu falava, gente, vamos aproveitar isso, porque não são todos. E, enfim, só para acrescentar. Eu ia comentar sobre isso, inclusive, né? Sobre que tu comentou todas essas coisas aí, diretor regional, inspetores, próprio ex-conselheiro federal, né? A gente vê em 10 anos, né? Isso foi 10 anos de programa. Imagina que o programa não pode alcançar com mais 10 anos. Só falta o cargo de presidente mesmo ainda, né? Que o CREA Júnior aí não tem um ex-membro, né? Mas calma que tá chegando. Calma, que eu acho que alguns anos aí a gente consegue. Mas brincadeiras à parte aí, eu acho que tem muito disso, né? Só que, claro, lembrando bem, né? O CREA Júnior dá frutos para quem realmente aproveita e quem realmente embarca nessa ideia e realmente faz alguma coisa, faz a diferença. É uma coisa que eu e o Tom, a gente teve aí um mês praticamente de reunião com todas as coordenações, né, individualmente, né, Tom? E é uma coisa que a gente frisava muito para essa galera, realmente fazer a diferença. Não adianta você ser mais um só no programa, né? Porque tu vai entrar e sair e ninguém vai lembrar de ti, né? E se tu faz realmente a diferença, é onde você cresce, né? É onde que você consegue evoluir. É que nem a gente falou, consegue se destacar, na verdade, né? Sem dúvida, porque hoje nós somos mais de 34 mil membros que participaram de alguma forma do programa. Mas não é na efetividade que esses 34 mil membros tiveram essas mesmas oportunidades que nós três que estamos aqui nessa conversa temos, por exemplo. Alguns entraram em função de algum benefício de parceiros por causa da carteirinha estudantil do programa CREA Júnior, alguns em função do desconto da primeira anuidade, mas é o que eu sempre digo, efetivamente, da forma que quem participa e se doa para o programa, nós não conseguimos chegar nesses 34 mil. Mas o legal é que esses 34 mil, em algum momento, eles souberam do programa antes da formação deles. Carol, já que a gente está falando também bastante de coordenação e tudo, vamos comentar um pouquinho sobre a época de coordenação da Carol também. Vamos trazer um pouco de experiências aí para a galera. Contar um desafio que você enfrentou na sua coordenação, seja coordenação regional ou coordenação estadual, que você considera um desafio muito grande. Eu acho que o momento mais marcante foi a participação na plenária ali, né? Foi, sem dúvida. Um desafio da minha gestão. Gente, foram tantos que quando a gente está vivenciando ali a coordenação estadual, a gente até nem vê como um desafio. Talvez vocês até vocês concordem com isso. A gente vê e vai lá e resolve, dá um jeito. Mas hoje, olhando a minha coordenação, eu acho que um dos desafios primeiro foi o fato de eu ser a única mulher entre eles. Não tive problema nenhum em trabalhar com eles, formamos uma equipe excelente, tenho contato com todos eles até hoje, mas quando eu cheguei e me deparei nessa situação, eu falei, opa, eu tô aqui no Conselho de Engenharia, eu sou uma coordenadora, estou representando Chapecó, mas eu só tenho colegas coordenadores homens. Então isso para mim, você acaba sentindo, não vou dizer que foi um desafio, mas é um baque. E aí quando eu acho que o desafio propriamente dito, o primeiro deles, foi me candidatar a coordenadora estadual, nessa coordenação masculina.
porque eu tive o ex-coordenador estadual, que foi o primeiro que ele tentou a reeleição, e o Rudolf Jossaba, ele também se candidatou. Então eu vi que a diferença no trabalho que me fez ganhar, eu acho que foi 3 votos, eu acho que eu fiz 4 votos. Mas não, foram 3 votos. Não lembro, enfim. Mas eu lembro que o que pesou, que fez a diferença, foi que durante a minha apresentação eu sempre trouxe a questão da minha equipe, da minha coordenação regional de Chapecó, que o trabalho era feito pensando numa equipe, pensando no bem maior e apresentado dessa forma. Eu acho que esse foi um desafio, e a questão das apresentações em si, do desenvolvimento, porque até então eu coordenava a minha equipe lá em Chapecó, e daí um pouco eu era coordenadora de uma comissão acadêmica estadual, onde eu precisava conversar e me comunicar com pessoas em diferentes níveis, sem ter uma experiência ou um suporte por trás disso. Então, isso foi um desafio pessoal para mim. Essa questão da comunicação, de não ficar nervosa, em conseguir passar a ideia, em transmitir o que eu queria propriamente dito. Eu acho que foi o que marcou, assim, questão de desafio para mim. Carol, aproveitando que... Opa, pode ir. Eu ia dizer, um momento realmente que marca, eu digo por mim também, é o momento que você está se apresentando como candidato. Eu digo, cara, eu vivi um branco, assim, um gelo muito grande na minha. Na época ainda fui candidato único, daí eu fiquei mais nervoso ainda, porque a questão, eu levo comigo essa questão de você ser candidato único, você tem que agradar todo mundo, não é às vezes tentar agradar a maioria, é agradar todo mundo. Então, foi um momento muito, marcante para mim dentro desse momento do CREA Júnior. Já comigo o Tom foi sacana. Oi? Comigo o Tom foi sacana. O Tom disse pra mim que tinha concorrente, e eu me preparei bastante para apresentação, e no fim era só eu. É que conhecendo o programa, conhecendo as coordenações regionais, você entende o peso e a responsabilidade que é ser a pessoa que vai representar eles. Porque, bem ou mal, você acaba sendo o porta-voz deles, sendo o representante. Então, eu tenho certeza que vocês dois, da mesma forma que eu, vocês não assumiram esses papéis para fazer menos do que já foi feito. Então, isso é um desafio por si só. O que eu vou fazer de melhor do que a outra gestão? O que eu vou poder fazer de diferente? Porque nós temos essa inquietação, que se for para fazer só o básico, fazer o que já vem sendo feito é fácil, mas eu acho muito legal isso que vocês vêm demonstrando ao longo desses 10 anos, que é esse desafio de fazer alguma coisa melhor, de fazer alguma coisa a mais e deixar um legadinho que seja alguma coisa que contribua para aquele estudante que está vindo depois, ou para alguma coisa que vai contribuir no futuro profissional. Isso é muito legal. E é legal que tem que passar a confiança para essa galera, porque como quem vota são as novas coordenações, então praticamente ninguém se conhece, então você tem que fazer as pessoas confiarem em você sem te conhecer muitas vezes. Então isso aí também e outra coisa que eu gosto de frisar é que a gente reconhece o trabalho, né, isso é autoconhecimento, do que a gente fez na nossa gestão quando nós fizemos bons sucessores, porque a gente conseguiu despertar aquele mínimo de interesse em alguém pelo que você vem fazendo. Então o fato de você ter um bom sucessor, ter alguém que quer seguir o teu legado, quer contribuir, isso é gratificante, na verdade. E eu fico muito orgulhosa em saber, não posso nem dizer que vocês são meus sucessores, porque, né, a tia aqui do CREA Júnior, mas enfim,
fico muito feliz em vocês vestirem mesmo a camisa do programa e estar desenvolvendo isso, assim, fazendo essa entrega em prol do programa, em prol do desenvolvimento de vocês, mas principalmente em prol do nosso sistema profissional. Carol, já aproveitando o embalo ali que você estava falando que você foi a primeira coordenadora mulher e na sua época era só você de menina no grupo, diz pra gente qual é a importância das mulheres participando do programa. Gente, eu sou uma defensora da participação feminina, mas eu acho que mais importante do que o gênero é a contribuição, a vontade e o interesse em estar ali. Eu acho que a participação da mulher na engenharia ela vem crescendo à medida que elas vêm participando, que elas têm quebrado barreiras de que a engenharia não é só para homem, seja no nível que for, tem se quebrado esses paradigmas e a participação de mais mulheres no programa CREA Júnior ou no sistema em si vem mostrando que nós somos capazes de exercer as profissões que eram consideradas masculinas da mesma forma que os homens e ocupar cargos de liderança da mesma forma que os homens. O CONFEA, o sistema CONFEA-CREA, ele está com esse programa que vai de encontro aos Objetivos Sustentáveis da ONU, que é o ODS número 5 de equidade de gêneros, e eu não sou feminista, muito longe disso, mas eu me orgulho de ver meninas participando do programa e conquistando esse espaço, porque isso também é um desafio para elas. Eu sei do relato delas, muitas vezes eu vivi isso na minha coordenação estadual, mas eu sei que muitas delas às vezes vivem isso na coordenação regional delas. Liderar uma equipe de meninos, de homens nas regionais dela. E é um desafio pessoal, é um desenvolvimento, porque hoje grande parte dos trabalhos, das equipes dentro da engenharia são homens ainda, então elas vão precisar liderar, então acho que isso também é um desenvolvimento, mas mais importante da questão de gênero é a questão de você estar dedicado e interessado no que você está se propondo dentro do programa CREA Júnior ou dentro do sistema. Legal. Carol, a gente tá chegando aí nos finalmente já também, né? Já estamos aí quase uma horinha conversando. Vai dar para aproveitar uns 15 minutos? Deixa uma mensagem aí para quem não é CREA Júnior e para quem é CREA Júnior sobre esse programa. Bem, vou contar uma historinha. Talvez vocês dois já conheçam, mas muita gente que talvez ouça esse nosso CREA Júnior Cast não tenha conhecimento. Quando eu entrei no programa CREA Júnior, foi apresentado alguns slides e o término dos slides era com a mensagem que nós somos profissionais de informação. E foi feita uma referência da questão dos estudantes de medicina, odontologia, que quando eles passam no vestibular, a vestimenta deles já passa a ser branca. Que você consegue identificar um acadêmico desses cursos na graduação já pelas roupas brancas dele, ou até mesmo do direito, que já vem o promotor, o juiz. Você consegue identificar. E eu, no auge lá do meu terceiro período de engenharia civil, essa mensagem ela ficou na minha cabeça porque o profissional que apresentou o programa CREA Júnior para mim, ele falou dessa forma de que nós precisávamos demonstrar de alguma forma o orgulho que nós tínhamos da profissão que nós escolhemos, do curso que nós estávamos fazendo, das nossas engenharias em si. Só que nós não temos como representar isso dentro do curso de engenharia como vestimenta, por exemplo, capacete, botina. Isso muitas vezes não é a realidade de um engenheiro. Mas eu tinha aquele sentimento de orgulho pelo curso que eu tinha escolhido. Primeiro que passar no vestibular não foi fácil.
a graduação em si não é fácil, as provas, os trabalhos, você tem que conciliar família, estudo, estágio, às vezes rotina dupla, tripla, enfim, para dar conta de tudo. E eu tinha orgulho do curso que eu fazia, mais do que isso, orgulho no título que eu usaria mais tarde como engenheira, porque isso para mim era um sonho. E essa frase, quando eu fui coordenadora estadual, ela estampou durante um tempo as costas das camisetas do programa CREA Júnior, que nós somos profissionais em formação. Depois entrou os coordenadores aí que resolveram tirar a frase, mas tudo bem, eu perdoo eles. Eles estão no direito deles. Tinha gente que não achava legal essas frases. Eu ainda trago essa frase nas minhas palestras porque, indiferente da graduação, nós precisamos ser constantes e profissionais em formação. Nós saímos da instituição de ensino, nós participamos do programa CREA Júnior, nós vamos para uma especialização, enfim, nós precisamos estar constantemente buscando conhecimento. E o programa CREA Júnior, ele oferece isso para nós, esse conhecimento, esse desenvolvimento dentro da instituição de ensino. Mas a gente não pode parar depois da instituição de ensino, a gente não pode obter esse título profissional e ficar por aí. Porque com a questão da atualização de legislação, tudo isso... Tá acabando a minha bateria, gente. Com a questão da atualização de legislação, hoje a turma que está saindo da graduação do Tom não vai ser a mesma que vai sair daqui um semestre, talvez. Então, dentro desse mercado tecnológico que nós temos dentro da engenharia, nós precisamos desse conhecimento, dessa evolução contínua. E então, acho que é essa mensagem que eu queria deixar, de sentir orgulho e valorizar a profissão que nós escolhemos, porque só nós sabemos a importância dela e a dificuldade que é para nós chegarmos a exercê-la. E eu acho que vai muito de encontro também com essa campanha de valorização profissional que foi lançada do CREA Santa Catarina, que é a Engenharia para a Vida, que veio a pandemia aí nos provar mais do que nunca que os profissionais de saúde sim são importantes, mas é a engenharia que está fazendo suporte para tudo isso. Desde o alimento, da tecnologia, eletricidade, a nossas residências, a parte de estrutura hospitalar, desenvolvida a toque de caixa para poder ampliar os leitos, as necessidades. Então, a engenharia ela está por trás de tudo isso. Então, somos engenheiros para a vida. Eu acho que o CREA está de parabéns, o presidente Kita, nessa campanha de valorização profissional, porque faz justamente a gente ver o valor do nosso profissional que está trabalhando para que os profissionais de saúde possam exercer o trabalho deles em prol da saúde também. Então, acho que é isso que eu tinha. Espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês. E, enfim, agradeço o convite e a oportunidade. Esse desafio do meu primeiro podcast, talvez o terceiro, o quarto seja bem melhor, eu já esteja menos nervosa, mas enfim, vivendo e aprendendo. Ninguém te vê, Carol, só te ouve, é mais tranquilo. Ninguém vê a minha cara refletindo. Mas, Carol, só dar um adendo ao que você falou, que nem a gente citou o Jackson ali, você citou o Jackson no início da nossa conversa. O Jackson mesmo diz, né, que quando você está lá, nem você falou ali do médico, né, você está fazendo um estágio de medicina dentro de um postinho de saúde, a pessoa já vai lá e te chama de doutor. Tu vê o advogado ali, eu não sei como, mas eles conseguem 40 graus de calor e eles de paletó dentro da faculdade, mas ele tá ali no estágio, tu tá chamando ele de doutor, né? E a engenharia, né? Por que não ter essa valorização? Sendo que a gente move o mundo, na verdade. Sem engenharia, tu não teria os médicos que a gente tem hoje, não teria a tecnologia, não teria a vacina, né? Estaria fazendo fogo ainda, bobear. Né? Então, se não fosse os engenheiros, eu acho que a gente move o mundo, na verdade. É isso para mim. Exatamente. Eu acho que os próprios profissionais da área de engenharia fazem pouco ao todo o conhecimento e capacidade que nós temos dentro da nossa profissão.
Então, foi justamente por isso que eu quis frisar essa frase de sermos profissionais de informação e desse sentimento de valorizar a nossa profissão que tem que partir de nós, a importância do nosso trabalho e do nosso conhecimento técnico em prol da humanidade. Eu acho que é o próprio engenheiro que desvaloriza a engenharia. Teve o caso recente, não sei se vocês acompanharam, o caso de Balneário ali, aquela ponte, aquele viaduto que fizeram. E vazou uma foto aérea ali, fizeram uma foto aérea e pela fotografia parecia que fizeram torto, o encaixe ali não foi perfeito. E daí os próprios engenheiros compartilham em grupos e começam a zoar, a brincar com a situação. Só que nenhum deles foi atrás para entender o que realmente aconteceu. Pô, gente, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com questão de softwares, não vai existir um erro grotesco daqueles. Não vai. Então o pessoal mesmo começa a zoar, então é o próprio engenheiro que desvaloriza a própria profissão. Eu acho que o CREA Júnior tá aí para tentar mudar isso um pouco também, né, gente? Vamos valorizar a nossa atividade, a nossa capacidade técnica como profissionais. Exatamente. É isso aí, vamos valorizar, a gente é engenheiro, a gente não é Deus, mas estamos chegando lá. Mas brincadeiras à parte, Carol, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer imenso estar conversando com você. A gente está falando um pouquinho mais sobre CREA Júnior, né, Tom? E está trazendo informação aí para a galera. Exatamente. Carol, também, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu vim falar aí com a gente no CREA Junior Cast, um projeto aí que eu e o Roger estavam comentando desde o ano passado, né? A gente conseguiu aplicar finalmente esse ano aí. É o nosso terceiro episódio hoje. Então, muito obrigado por aceitar, por vir conversar um pouquinho aí com a galera. Parabéns, meninos, pela iniciativa. Vocês são referência, vocês são o meu orgulho. Compartilho, comento tudo que vocês fazem, levo para quem eu posso o trabalho que vocês fazem. E eu acho que vocês veem isso, que muitas vezes o próprio CREA busca o CREA Júnior como referência para algumas coisas. Então, parabéns pelo CREA Júnior Cast, parabéns pela coordenação que vocês dois estão exercendo e vocês sabem que vocês podem contar comigo. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que nos ouviram também. Vejo vocês aí na semana que vem e não se esqueçam. Não esqueçam, semana que vem, mais um CREA Júnior Cast. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.